Bem-vindos ao canal Homens como Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito e restauração, algo fundamental na vida de um homem. E nós iremos falar de um grande homem da Bíblia, que foi o personagem central dessa grande história e desses dois grandes milagres que nós vamos relatar aqui. Hoje nós vamos falar sobre as duas grandes pescas milagrosas. A primeira pesca que é ressaltada em Lucas 5, quando Jesus ele chama os seus discípulos. E o interessante é que nessa primeira pesca eles ainda não sabem quem é o Senhor. Em uma tarde, podemos se dizer assim, em uma certa hora do dia, o Senhor ele quer passar uma mensagem para o povo e pega um barco emprestado de um certo homem chamado Simão. Ele vai para o meio do mar, ele começa a ministrar, ele começa a falar ao povo e quando ele se volta, ele diz assim para Pedro: pegue o seu barco e entre em águas profundas e lance a sua rede. Se o Senhor mandou eu ir, eu vou, porque o Senhor está mandando. E Pedro ele adentra ao mar e ele lança as redes. E quando ele lança as redes com os seus amigos, acontece o primeiro grande milagre, onde as redes se enchem de peixes. Muitos peixes. E não eram peixinhos, eram peixes grandes. E quando eles passam por isso e são alcançados por isso, quando eles chegam na praia novamente, e Lucas fala que eles largam tudo. Os barcos, as redes, os peixes, e eles seguem a Cristo. Então ali são os primeiros discípulos. O interessante é que aqui tem três detalhes muito importantes que eu gostaria de ressaltar dessa primeira parte, esse primeiro grande milagre. Nós vemos que os primeiros discípulos, eles estavam em uma noite, que eles decidiram, não, hoje é uma noite de pesca, então nós vamos sair para pescar. Nós vamos sair e nós vamos dar o nosso melhor. E hoje nós vamos pegar muitos peixes. Com certeza a noite devia estar maravilhosa para isso. Sendo que eles eram ótimos pescadores e eles eram ótimos no que eles faziam. E eles vão para o meio do mar, eles lançam as redes e nada. Eles puxam as redes e nada. Eles lançam as redes e nada. Eles puxam as redes e nada. Eles fizeram isso sucessivamente durante toda a noite. Então imagina como que foi essa noite. Primeiro de tudo que foi uma noite de grande escassez. Mas além de ser uma noite de grande escassez, a escassez gerou grande cansaço. Com certeza também gerou uma grande frustração. E gerou coisas que a gente nem pode imaginar na mente deles, porque nós não sabíamos, e nós não sabemos, porque isso não é relatado, qual realmente era a necessidade de Pedro e de tantos os outros que estavam ali. Poderia ser que fosse só uma necessidade para manter o seu lar, mas poderia ser que tinham coisas ainda mais do que isso. Poderia ser que fosse um milagre para eles pagar as contas do mês. Mas naquele momento Deus se apresenta. E depois de uma grande noite de escassez, vem um grande milagre. Um grande milagre durante uma pesca diária. E após esse grande milagre, há uma grande decisão, onde eles largam tudo e seguem a Cristo. E o que isso nos mostra aqui? Primeiro houve uma grande escassez, uma grande fadiga, cansaço, frustração. Depois Deus veio com o seu grande milagre. E através desse grande milagre, ele apresentou o propósito para a vida de Pedro e para a vida dos demais discípulos que seguiram a Cristo naquele momento. E nós podemos ver que através de tudo aquilo eles poderiam escolher, não, poxa, foi uma grande pesca.
Foi muitos peixes que nós conseguimos aqui. Então, legal. Vamos continuar, vamos vender esses peixes, vamos trazer o dinheiro para nossa casa, vamos ajudar nossos amigos, nossos familiares, e depois a gente vai com Cristo, né? Porque tem tempo para isso, mas não. Através daquele grande milagre, eles entenderam qual que era o propósito da vida deles, e principalmente Pedro. Ali Pedro entendeu realmente qual que era o propósito dele, que seria ser não mais pescador de peixes, mas sim se tornar pescador de homens. Então Pedro larga tudo, abre mão de tudo e segue a Cristo. E dentro disso, durante muitos anos e muitas coisas que acontecem dentro do ministério de Cristo e do ministério que está sendo gerado dos discípulos. Dentro daquele período, e antes do Pai se entregar, Pedro, aquele homem que largou tudo e que disse assim para Jesus: não, Senhor, se for preciso eu morro contigo, eu me entrego por ti. Mas o Senhor fala para ele: Pedro, você me negará. E aquele mesmo Pedro que entendeu o seu propósito e sabia o que era para ele ser e viver, ele abriu mão de tudo, para seguir a Cristo. Este mesmo Pedro, ele nega a Cristo. Ele nega a sua fé. O medo toma conta de Pedro, daquele homem que andou sobre as águas. O medo tomou conta de Pedro. E aquele homem corajoso que disse, né, aquele homem sanguíneo: não, Senhor, eu me entrego, eu me dou e eu vou contigo. Este mesmo homem, ele nega Cristo. E após isso, passam-se alguns dias, Jesus morreu e ele ressuscitou. Porém, eles voltam a fazer o que faziam antes. Eles voltam a pescar. E em um certo dia, Pedro diz: eu vou pescar. E os outros dizem: eu vou contigo. E aquele homem que tinha entendido o que era para ele ser e fazer, ele volta a ser o homem antes de ser desvendado o grande propósito da vida dele. E nessa mesma noite é gerado novamente uma noite de grande escassez, uma noite de grande fadiga, uma noite de grande cansaço, uma noite de grande frustração. Porém amanhece e lá na areia da praia tem um homem que fala assim: eu estou com fome, tem algo aí para me dar de comer? E eles falam: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas não pegamos nada, nem um peixe sequer. E aquele homem que estava lá na praia diz assim: joguem as redes do lado direito. E eles pegam as redes e eles lançam do lado direito. E nesse mesmo momento que eles lançam as redes, a rede dá um tranco forte. E eles veem que muitos peixes foram pescados. E um dos discípulos, o discípulo mais amado, ele diz assim: Pedro, esse homem é o nosso Senhor. Neste momento, Pedro, ele larga tudo que ele estava fazendo, ele mergulha e é o primeiro a chegar lá na praia. E quando ele chega, ele se ajunta ao Senhor. Eles comem ali na praia e o Senhor chama Pedro para canto. Pedro, vem aqui, que eu quero falar contigo. E nesse momento ele fala assim para Pedro. Ele faz 3 perguntas. E ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? E ele diz: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus retorna a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, sim, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos.
E novamente, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E naquele momento Pedro se entristece, porque eu creio que tudo que Pedro falou que faria e o que ele não fez e fez totalmente o contrário pesou na sua consciência. E eu creio que ele ficou triste porque ele pensou assim: Senhor, eu sei, eu te traí, eu te neguei, Senhor. Eu falei que eu iria me entregar contigo, se fosse preciso eu daria a minha vida por ti. E eu não fiz nada disso. Senhor Jesus, tu conhece todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala para Pedro naquele momento: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Nós vimos o primeiro grande milagre da grande pesca, que foi gerado uma grande escassez, para ser gerado um grande milagre de Cristo e ser apresentado o propósito na vida de Pedro e dos demais. Mas sempre com Pedro sendo o personagem central da história. E depois de um longo período, novamente, Pedro retorna a ser o centro dessa história. Uma grande noite de escassez, uma grande manhã de milagre. Só que agora, essa escassez e esse milagre não foi gerado para mostrar o propósito de Pedro. Muito pelo contrário, porque Pedro já sabia quem ele era e o que o Senhor tinha direcionado para ele. Mas todo esse milagre foi gerado para restaurar a vida de Pedro. E um dos pontos principais de um homem como Jesus, de um homem que está trilhando esse caminho para ser cada vez mais parecido com Cristo, é entender qual é o seu propósito. Qual é o seu chamado? Nós sabemos que todos foram chamados para trazer mais pessoas para Cristo. Mas dentro desse chamado universal, da Igreja Universal, vamos se dizer assim, da Igreja Invisível de Cristo, cada um tem um objetivo específico, tem um propósito específico. Pedro foi chamado de Simão para pedra, pois ele seria o fundamento da igreja. Através de Pedro, aquele homem que entendeu o seu propósito, que negou a Cristo e depois foi restaurado, houve a primeira grande pregação, onde mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo. Pedro fundamentou a igreja primitiva. Este era o grande propósito de Pedro. E um homem como Jesus tem que entender e buscar em Cristo qual que é o seu grande propósito. Mas Kleber, eu já sei qual que é o meu grande propósito. Eu já entendi qual é o meu grande propósito. Porém, eu me perdi durante essa caminhada. Eu disse que eu me entregaria para esse propósito. Eu disse que eu faria o que fosse preciso para ser um homem como Jesus. Porém, eu falhei, eu errei, eu caí, eu neguei. Mas, assim como a vida de Pedro, Deus nos dá uma nova chance. E quem sabe é gerada uma grande escassez. Por que essa grande escassez na minha vida? Porque pela manhã haverá um grande milagre. Só que esse grande milagre não é para você viver deste grande milagre. Esse grande milagre ou é para você entender o seu propósito, largar tudo e seguir a Cristo, ou então é para você ser restaurado por Cristo. Porque um grande homem como Jesus, que busca trilhar este caminho, não quer dizer que será perfeito ou que seremos perfeitos. Mas um ponto importante, Jesus ressalta para nós neste momento, é que independente do que for, Ele está pronto e apto para nos restaurar. Porém, quando vier o segundo grande milagre dessa nossa caminhada ou dessa nossa trajetória, não fique vivendo em prol dos peixes.
Não fique vivendo em prol do grande milagre, mas entenda a restauração que o Senhor quer gerar na sua vida. E se volte para o grande propósito da sua vida. Eu não sei qual que é o seu chamado, eu não sei qual que é o grande propósito, mas um propósito na sua vida eu posso te apresentar nesse momento. E um dos principais propósitos é ser um homem como Jesus. Para que o seu lar seja restaurado. Para que a sua descendência seja alcançada. Para que a sua geração seja mudada. E para que a nossa nação seja alcançada. E Deus não chamou só o Kleber. Deus não chamou só o Pedro. Deus não chamou só os 12 discípulos. Mas Deus chamou você. Deus nos chamou para ser gerado algo de geração em geração. O que Pedro tinha para fazer naquela geração, sendo um homem como Jesus, ele cumpriu. E agora é o nosso momento de vivermos o que o Senhor tem para nós. Só que nós temos a escolha de viver os propósitos do Senhor após as demais coisas serem acrescentadas à nossa vida, ou então nós podemos escolher viver com as demais coisas. Só que viver para as demais coisas, viver para as coisas que não são o principal da nossa vida, nós nunca alcançaremos a plenitude de ser um homem como Jesus. Nós nunca alcançaremos o máximo do nosso potencial. Que um grande exemplo é o que Deus queria gerar na nação de Israel quando eles adentrassem a Canaã. Mas por eles escolherem viver das demais coisas ou do passado, infelizmente toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto e não alcançou o máximo do seu potencial, que seria a Canaã que o Senhor tinha preparado para eles. Mas hoje Deus nos convida, Deus me convida e Deus te convida para vivermos um grande propósito. Ou então para sermos restaurados. Para nós vivermos e para nós mergulharmos nessa grande trajetória e nessa grande jornada de sermos mais parecidos com Jesus. Então, o grande convite de Cristo para você é: seja um homem como eu. Seja um homem como Jesus. Esse é o convite do Espírito Santo para nós. Essa é a palavra que o Senhor quer gerar em nossos corações. E eu te convido agora, depois de você ouvir essa palavra, para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o máximo de homens possível que você puder compartilhar. Que você comente aqui para esse vídeo alcançar muitos e muitos mais homens nessa geração e neste momento que Deus está gerando para todos nós. E nunca se esqueça, seja um homem como Jesus.